Estou aqui com o professor Felipe Samuel. O professor Felipe Samuel é nosso instrutor de música aqui na Associação Universidade de São José. E a ideia da gente aqui é um piloto, tá? Para uma série de vídeos que a gente está idealizando para utilizar como podcast. A minha ideia inicial, ela parte de um perfil do Instagram, e a gente se inspirou nesse perfil, e a gente está fazendo, inspirado nesse perfil, o que a gente está chamando Isto é Real. A ideia da gente é trazer pessoas que estão no nosso cotidiano e conversar um pouquinho com elas, né, para saber um pouco da realidade delas, e depois, aqui na própria instituição, a gente tentar mensurar um pouco o impacto das ações, no caso agora do Felipe, tá? Com as crianças, os adolescentes, as pessoas que passam nas atividades que eles desenvolvem. Tá? Então, e aí, Felipe? Seja bem-vindo. Tá? E me diz aí, primeiro me fala quem é Felipe. Tá? Felipe, a idade de Felipe, onde o Felipe nasceu, como é que é a história do Felipe. A minha história, eu nasci em uma pessoa, o primeiro paraibano da família de Pernambuco. Eu comecei a estudar, na verdade, a aprender violão, né? Com 16 anos, e aí era mais hobby, né? Era um hobby, uma diversão ali. E mais pra frente foi que eu descobri a minha, vamos dizer, vocação para lecionar a música, né? Para ensinar as pessoas no passado um conhecimento aquilo que eu estava adquirindo com o passar dos anos, né? A experiência, né? Quando você estuda um instrumento, quase todos os dias a gente, quase todos os dias, quase a todos os segundos a gente aprende coisas novas, né? O músico, ele é um eterno estudante. Ele pode ter 200 anos, mas ele vai continuar Felipe, estudando. tu falou aí que tu começou nesse universo da música com 16 anos de idade. Qual a tua idade hoje e quantos anos tu já desenvolve esses trabalhos com música? E em que momento, de fato, tu identificou que a música poderia deixar de ser aquela coisa do hobby, da profissão, e de fato ser algo que pudesse impactar na tua vida financeiramente? Passou a ter esse caráter profissional. Na verdade, ele só passou a ter o caráter profissional por causa do hobby, né? Eu estava, quando eu comecei a tocar e tal, era mais um momento de descontração, né? Assim, ia me reunir com os amigos para tocar e tal, né? Aí eu acho que uns 2 anos, em 2018, quando eu tive minha primeira banda. Me juntei com os amigos para tocar, né? Fazer banda. Só se juntar aqui, cada um toca e tal, mas não tinha nenhuma intenção de trabalhar com isso, da banda ser um instrumento de trabalho. A banda era somente um momento de lazer de todo mundo. Até que a gente começou a fazer shows, né? Eu fui convidado para aparecer na televisão e tal, tocar na televisão, a banda e tal. E aí começou a entrar dinheiro sem eu ter ido procurar, né? Então, eu meio que me tornei profissional sem querer. Eu comecei a ganhar dinheiro sem querer. Hoje eu tenho 36, né? E eu comecei vamos dizer assim, a passar os meus conhecimentos desde que eu aprendi, vamos dizer assim, desde quando eu só estava no hobby. Mas de estudo, verdadeiramente, mais ou menos, eu acho que eu tenho de estudo fixo uns 15 anos, assim, mais ou menos, de estudar de verdade, de passar algum conhecimento com base, dizer, uma base acadêmica. Né? Felipe, eu acho interessante as duas histórias que eu vivencio aqui com o Felipe no dia a dia. E uma que eu gosto de lembrar
assim, ela é, antes de tudo, um incentivo para outros que estão aqui, principalmente as crianças. Felipe, me fala da história que tu aprendeu a tocar violão a partir de um cabo de vassoura. Como foi essa história e isso aí que eu achei sensacional. Então, aqui, quando eu comecei a tocar, né, eu não tinha um instrumento. Eu pegava emprestado, tinha um tio que tinha violão e tal, e eu tocava só quando eu ia lá. E aí em casa eu ficava sentindo a necessidade de estar treinando, né? Aí eu gostava muito de rock, muito de rock. Aí eu peguei um cabo de vassoura, na minha casa tinha um piroga, que é uma ferramenta que a gente utiliza para desenhar na madeira, uma ponta quente, Ele queima, né? né? Queima, vai queimando a madeira, desenhando a madeira. Então eu meio que calculei a distância dos trastes na mente, né? E fui desenhando os trastes com cabo de vassoura, né? Traste mais grosso na ponta, aí afinando igual o violão. E aí eu pintei cada traste desse em uma cor. Eu gostava de música americana, né? Aí eu pintei azul, branco, vermelho, azul, branco, vermelho, azul, branco, vermelho, mantendo as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? E aí eu gastava muito tempo no banheiro escutando Guns N' Roses e brincando de tocar guitarra com cabo de vassoura. Mas era um estudo para mim, porque posteriormente, sem querer, eu descobri que o exercício que eu fazia no cabo de vassoura é um dos exercícios mais importantes para a técnica, que é o exercício do 1, 2, 3, 4. Então, foi até Foi. importante para o estudo. E o que é massa aí, de vez em quando eu compartilho com o Felipe aqui uns vídeos que a gente tem na internet de criação de instrumentos a partir de diversas coisas, né? De aproveitamento de material, de reciclagem, aquela coisa toda. Mas o importante, nesse momento, né, no que o Felipe relata, é a brincadeira com o cabo de vassoura. Né? Então, e uma brincadeira levada a sério no momento que ele está ali aprendendo a desenvolver a técnica e mais tarde, né, foi apurado e trazido para o violão, né, isso, Felipe? É. Aí, Felipe, mas aí vamos voltar um pouquinho, né? Falar do feito a apresentação e hoje, assim, me fala um pouco da família. Como é Felipe, família, relacionamento, essas coisas todas. Felipe é casado, é solteiro, entendeu? Como é Felipe. E eu gostaria também que tu falasse um pouco assim, porque a gente hoje está aqui num contexto de instituição religiosa, né? E eu queria que falasse um pouquinho também sobre espiritualidade. Então, eu me fala essas duas coisas. Eu sou cristão, né? Eu não me digo que sou católico, não me digo que sou evangélico, eu digo que sou cristão, porque para mim o mais importante da vida cristã é o depois da instituição. Não é você estar num culto, estar numa missa que faz você ser o católico. As atitudes parecidas com Cristo é que nos fazem cristãos. Então, eu tenho esse pensamento, né, em relação a isso, a espiritualidade. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, ele veio à Terra, morreu por nós, pelos nossos pecados. Né? E nós somos filhos de Deus, né? Nós somos como ele, né? Fomos colocados aqui como ele, né? E temos a oportunidade, né, de ser como ele. Só que a maioria da gente não é, né? Pelo contexto e tal. E para isso a gente tem o sangue dele para nos redimir, né? Dessa nossa falta de não sermos parecidos com ele. E no final ele estava tentando nos ensinar a ser parecidos com o maior, né? Que é o Deus Pai. E aí pronto, eu penso, esse é a minha forma de espiritualizar, né? Não sou casado, não pretendo casar, por enquanto. Tenho uma mãe que é minha esposa,
conhecer algo, eu teria que conhecer alguém muito especial, que amasse mais minha mãe do que a minha, Ah, para eu casar. Como isso tanto faz para mim, como não estou nem aí. mas quem sabe Deus, né? Deus não faz isso. Se Deus quiser, eu sei. Felipe, uma coisa interessante que falou aí, é a relação, né? Familiar, filho, mãe. Aí tu fala sobre uma pessoa que precisa de mim, mas aí ela precisa tanto assim, de por quê? O que é que esse laço é, que une a tua mãe assim tão fortemente É em relação à saúde dela. em relação à saúde dela? Precisa de mim. Tem algumas debilidades que necessitam de ter uma pessoa ao lado dela. Né? Sim. E eu prefiro que seja eu. Mas até porque assim, né? A gente quando pensa, quem cuidou da gente? Né? A nossa mãe é ela que traz a gente ali, né? Eu costumo sempre pensar assim, né? Você se imaginar engateando e tal, depois que a mãe te pega ali pelo braço, é ela que vai te levantar, é ela que vai te auxiliar, dar os teus primeiros passos, né? Então, essa ligação da gente de filho com mãe é extraordinária, né? Mas é bonito pensar assim, né? De ser essa pessoa hoje que está ali do lado dela que vai ajudá-la, né? E nesse momento você reconhece que ela precisa de você, porque um dia você precisou dela, né? Então isso é muito bonito. Mas vamos mais na frente, né? Aí, é, nesse universo musical, tu atua com quais são as frentes que tu está? Porque hoje tu está aqui com a gente como instrutor, tá? Mas aí tu já passou por banda de música, né? E hoje, o que é que tu faz profissionalmente com música? Porque eu comecei a ter uma concepção, depois que eu te conheci, em relação à música diferente. Tá? Eu comecei a visualizar a música não só como aquela coisa que a gente escuta, mas música tem um processo bem maior de construção, de tocar as pessoas. Então a música ela tem uma dimensão sensacional. Tá? E uma das ideias que eu vou ter aqui, em relacionada à música, é depois trazer uma pessoa aqui também para, assim, dentro do que eu estou pensando, do poder da música, desse universo da música e do que é a música, na verdade, assim, dessa visão que eu comecei a entender depois que eu te conheci, do que é música. Tá? Então aí, o que é que tu faz hoje, musicalmente falando? Eu dou aula aqui, né? Eu tenho aqui vários instrumentos, né? A gente tem aula aqui de violão, tem alunos que ainda não tem aula de baixo específico, mas que pegam o baixo para treinar e eu ensino. A gente não tem, vamos dizer assim, uma turma de baixistas, mas a gente tem alunos estudando baixo. Teclado, eu dou aula de teclado, dou aula de bateria, dou aula de flauta doce. E aí, essas aulas são aqui e também dou aula a domicílio. Essa hoje em dia é a minha principal renda, né? A aula. Mas eu também atuo como produtor cultural, né? Eu também sou compositor, tenho músicas nas plataformas digitais, né? Como produtor cultural, eu auxilio alguns artistas da cidade a colocarem as músicas deles nas plataformas, esse tipo de coisa, né? E trabalhar com música é interessante porque você acaba tendo que trabalhar com muita coisa para poder você sobreviver, né? Infelizmente, a profissão ela não remunera tão bem, vamos dizer assim, dependendo, porque assim, o mercado da música ele funciona quando você tem dinheiro. O mundo da música é assim. Se você tem dinheiro, funciona. Mas quem não tem dinheiro precisa se virar em várias áreas,
Então, por exemplo, eu já fui luthier, que é aquele cara que trabalha com certos instrumentos, e essa já foi minha principal renda. Tocar na noite já foi minha principal renda. Né? Então, eu meio que deixo em aberto esses pontos. Né? Pode ser que hoje eu não esteja trabalhando com isso, mas eu sou luthier e posso amanhã arrumar um serviço e fazer. Né? Eu penso mais ou menos assim, em relação ao trabalho. Porque uma das coisas assim, eu tenho a ideia de música e contigo até observando comigo algumas aulas que eu cheguei trabalhando, que música é